Meu noivo levantou da cadeira no meio do happy hour da empresa, apontou o dedo para mim na frente de todos os meus colegas e disse que eu não servia para nada, que era uma incompetente disfarçada de profissional. A sala inteira ficou em silêncio. Eu senti meu rosto queimar, mas não de vergonha, de algo muito mais poderoso que estava prestes a explodir. O que ele não sabia é que naquele exato momento eu tinha nas mãos algo que iria destruir não apenas nosso relacionamento, mas toda a carreira que ele construiu em cima de mentiras. E quando eu abri a boca para responder, ninguém esperava o que eu estava prestes a revelar. Se você já passou por uma humilhação pública que mudou sua vida para sempre, deixa um comentário contando sua história. E se inscreve no canal porque essa história está só começando, e o que vem a seguir é ainda mais devastador. Meu nome é Mariana Alves, tenho 31 anos e trabalho como analista de sistemas em uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo. Durante 4 anos, construí uma carreira sólida, respeitada pela equipe técnica, sempre entregando projetos no prazo e superando expectativas. Minha vida profissional era motivo de orgulho, mas havia um detalhe que eu não percebia estar corroendo tudo por dentro. Meu noivo, Rafael, trabalhava na mesma empresa como gerente de projetos. No começo, parecia perfeito. Almoçávamos juntos, compartilhávamos o trajeto de metrô entre a Avenida Paulista e nossa casa em Perdizes, conversávamos sobre os desafios do dia. Ele era carismático, popular no escritório, sempre com uma piada na ponta da língua. Eu era mais reservada, focada, o tipo de profissional que prefere deixar o trabalho falar por si. E por muito tempo, isso funcionou. Mas nos últimos meses, algo mudou. Rafael começou a fazer comentários estranhos em público. Quando eu mencionava um projeto bem-sucedido, ele sorria e dizia coisas como: "Ah, mas você teve ajuda, né?" Ou então, "Mariana é ótima no que faz, desde que alguém deu o caminho das pedras." Eu ria junto, constrangida, achando que era só o jeito dele de brincar. Em casa, quando eu confrontava, ele dizia que eu era sensível demais, que era tudo brincadeira entre colegas. O escritório onde trabalhávamos respirava competição. Paredes de vidro, mesas compartilhadas, aquele clima de startup que mistura informalidade com pressão constante. As fofocas corriam pelos corredores como corrente elétrica. Quem estava subindo, quem estava caindo, quem dormiu com quem. Eu me mantinha fora disso, focada nos códigos, nas entregas, nas soluções. Achava que isso me protegeria. Até que chegou o convite para o happy hour de fim de ano. Um bar em Pinheiros, descontraído, celebração do fechamento do trimestre. Eu não queria ir. Preferia voltar para casa, assistir alguma série, descansar. Mas Rafael insistiu de um jeito estranho, quase urgente. "Você precisa aparecer, Mariana. Vai ser bom para a sua imagem." O jeito como ele disse aquilo deveria ter sido um sinal. Deveria ter sido o alerta de que algo estava prestes a desmoronar. O bar era um daqueles lugares que tentam parecer despojados, mas custam uma fortuna. Luzes amareladas, mesas de madeira rústica, cervejas artesanais servidas em copos padronizados. A equipe inteira estava lá, cerca de 30 pessoas espalhadas entre mesas e sofás. O som ambiente competia com as conversas animadas, risadas altas, aquele clima falso de camaradagem que só álcool e fim de trimestre conseguem criar. Eu estava conversando com 2 colegas da área de desenvolvimento sobre o projeto que eu havia liderado nas últimas semanas, uma migração complexa de sistemas que economizou meses de trabalho manual para a empresa. Eles me parabenizavam, genuinamente impressionados. Eu sorria, finalmente relaxando, sentindo que meu esforço estava sendo reconhecido. Foi quando Rafael se aproximou. Ele já estava visivelmente alterado, o rosto corado, os olhos brilhando daquele jeito que eu conhecia bem. Ele interrompeu a conversa de forma abrupta, colocando a mão no meu ombro com força demais. "Vocês estão falando da Mariana como se ela fosse gênia, né?" Ele riu, mas não era uma risada leve. Era carregada, afiada. Os colegas ficaram em silêncio, sem entender aonde aquilo ia dar. Rafael continuou. "Olha, vou falar uma coisa.
A Mariana é esforçada. Isso ninguém tira. Mas vamos ser honestos aqui. Ele levantou, a voz subindo de volume, chamando a atenção de outras mesas. Se não fosse eu dando uns toques, explicando como as coisas funcionam de verdade, metade desses projetos dela não sairia do papel. Ela não serve para nada sozinha. Sério mesmo. É tipo assim, boa vontade ela tem, mas competência? Aí já é outra história. O bar inteiro pareceu congelar. As conversas morreram. Todos os olhos viraram para nós. Eu senti meu rosto ferver, mas não era vergonha. Era uma mistura de choque, raiva e uma clareza súbita e brutal. Alguns colegas riram nervosamente, sem saber como reagir. Outros desviaram o olhar, constrangidos. A gerente de RH, Camila, estava a algumas mesas de distância e sorriu, um sorriso pequeno, satisfeito, como se estivesse assistindo a um espetáculo que ela mesma havia ajudado a planejar. Eu me levantei devagar, peguei minha bolsa e disse que ia ao banheiro. Rafael nem percebeu. Ele continuava falando, agora recebendo tapinhas nas costas de alguns colegas, como se tivesse feito algo corajoso. Eu atravessei o bar com as pernas trêmulas, entrei no banheiro, tranquei a porta e encostei na pia. Respirei fundo. E foi quando olhei para o celular e vi uma notificação do WhatsApp dele. A conversa estava aberta, e o que eu li naquele momento mudou tudo. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o celular. A tela mostrava uma conversa entre Rafael e nosso chefe direto, Marcelo. Eu não deveria estar vendo aquilo. Mas agora que estava, não conseguia parar de ler. As mensagens eram de semanas atrás, mas estavam ali, abertas, como se o universo tivesse conspirado para que eu descobrisse a verdade. Marcelo havia escrito: "Cara, a Mariana tá brilhando demais. O pessoal da diretoria comentou que ela deveria liderar o próximo projeto grande. Você precisa fazer alguma coisa." A resposta de Rafael foi rápida, tranquilo. "Hoje à noite eu resolvo isso. Vou colocar ela no lugar dela na frente de todo mundo. Ninguém vai levar ela a sério depois disso." Meu estômago revirou. Eu desci a conversa, lendo mais. Havia outras mensagens, de dias diferentes. Rafael enviando ideias que eu havia compartilhado com ele em casa, repassando para Marcelo como se fossem dele. Apresentações que eu havia preparado, soluções que eu havia desenvolvido. Tudo creditado a ele. E Marcelo elogiando, dizendo que Rafael era um ótimo profissional, que merecia promoção. Mas não era só isso. Mais abaixo, havia mensagens com Camila, a gerente de RH. Fotos íntimas. Mensagens carinhosas. Eles estavam tendo um caso. E nos últimos meses, os dois vinham tramando ativamente para sabotar minha carreira. Ela mencionava avaliações de desempenho manipuladas, feedbacks negativos plantados, rumores espalhados sutilmente pela empresa. Tudo orquestrado, tudo planejado. Eu senti uma onda de náusea, mas junto com ela, algo mais forte. Uma raiva fria, calculada, a mesma clareza que me fazia resolver bugs complexos no código. Eu não ia chorar. Não ia me esconder. Eu ia fazer o que sabia fazer melhor. Usar a lógica, a evidência, a verdade. Com as mãos ainda tremendo, comecei a tirar prints. Todas as conversas, todos os esquemas. Salvei tudo em 3 nuvens diferentes: Google Drive, Dropbox, OneDrive. Enviei cópias para meu e-mail pessoal. Respirei fundo, olhei no espelho, sequei as lágrimas que teimavam em se formar e abri a porta. Quando voltei para o salão, Rafael estava rindo alto, cercado de colegas. Camila observava de longe, aquele mesmo sorriso satisfeito no rosto. Marcelo estava ao lado dela, bebendo tranquilamente. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que eu ia encolher, sair chorando, aceitar a humilhação. Eu caminhei direto até a mesa principal. Peguei o controle remoto que controlava o projetor usado para o karaokê e desliguei a música. A sala inteira virou para mim. Rafael franziu a testa, confuso.
Eu conectei meu celular no projetor. E antes que alguém pudesse reagir, a primeira imagem já estava na parede. Uma conversa. A conversa. E então eu disse, bem alto e bem claro, acho que todo mundo aqui precisa ver uma coisa. A primeira imagem projetada na parede era a conversa entre Rafael e Marcelo, as letras brancas sobre fundo escuro, ampliadas para que todos pudessem ler perfeitamente. Cara, a Mariana tá brilhando demais. Você precisa fazer alguma coisa. A sala explodiu em murmúrios. Rafael levantou de um pulo, o rosto vermelho, tentando chegar até o projetor. Eu bloqueei o caminho, mantendo a calma cirúrgica. Espera, tem mais, eu disse. E passei para a próxima imagem. Agora eram as mensagens dele repassando minhas ideias como se fossem dele. Projetos inteiros, soluções que eu havia desenvolvido sozinha. Tudo ali, com data, hora, prova irrefutável. Os colegas começaram a se levantar, aproximando-se da parede para ler melhor. Alguns pegaram os celulares e começaram a fotografar. Marcelo tentou intervir, sua voz saindo tensa e autoritária. Isso é invasão de privacidade. Você não pode. Eu virei para ele, Serena. Invasão de privacidade é me sabotar durante meses, Marcelo. Isso aqui é evidência. E passei para a próxima imagem. A conversa entre ele e Rafael tramando minha humilhação pública de hoje. Tranquilo. Hoje à noite eu resolvo isso. Vou colocar ela no lugar dela na frente de todo mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, uma onda de vozes indignadas começou a crescer. Colegas que sempre foram neutros agora olhavam para Rafael e Marcelo com desprezo. Alguém gritou, isso é assédio moral. Outra voz disse, quantas outras pessoas eles fizeram isso? A situação estava saindo do controle deles. Camila tentou desligar o projetor, mas eu já havia passado para a próxima sequência. As mensagens íntimas entre ela e Rafael, as tramóias envolvendo RH, os feedbacks manipulados, as avaliações fraudadas. O rosto dela perdeu toda a cor. Ela balbuciou algo ininteligível, mas ninguém estava mais ouvindo desculpas. Rafael tentou uma última cartada. Isso tá fora de contexto. Ela tá distorcendo tudo. Vocês conhecem a Mariana, ela é dramática, tá fazendo tempestade em copo d'água. Eu nem me virei para ele. Apenas passei para a última imagem, um e-mail interno que ele havia enviado para Marcelo 3 semanas atrás, detalhando como planejar minha saída da empresa sem levantar suspeitas. Foi quando uma voz grave cortou o caos. Todo mundo se virou. Rogério Tavares, diretor executivo da empresa, estava de pé próximo ao bar. Ele tinha chegado há uns 20 minutos. Eu não tinha percebido, mas ele viu tudo. Mariana, ele disse calmamente. Você pode vir comigo, por favor? Precisamos conversar em particular. Seu emprego está seguro, mas precisamos resolver essa situação agora. Eu desliguei o projetor, peguei meu celular e atravessei a sala em silêncio absoluto. Rafael tentou me segurar pelo braço. Eu desviei sem olhar para ele. Camila estava praticamente em pânico. Marcelo já estava no telefone, provavelmente ligando para um advogado. E enquanto eu saía atrás do diretor, ouvi a sala explodir em conversas acaloradas, todos discutindo o que acabaram de ver. A conversa com Rogério foi direta e profissional. Ele me levou para uma sala reservada do bar e pediu que eu enviasse todas as evidências para o e-mail jurídico da empresa. Eu já suspeitava que algo estava errado, ele admitiu. Algumas inconsistências em relatórios, projetos que sumiam de uma área e apareciam em outra com autoria diferente. Mas não tinha prova concreta até agora. Nas 48 horas seguintes, tudo desmoronou para eles. Rafael foi demitido por justa causa. Camila também, com processo administrativo aberto contra ela por abuso de poder e manipulação de documentos internos. Marcelo foi suspenso e acabou pedindo demissão uma semana depois, antes que o processo disciplinar formal fosse concluído. A empresa abriu a auditoria interna e descobriu que não fui a única vítima. Outras 3 pessoas haviam sido sabotadas de formas similares. Rogério me ofereceu a gerência do projeto que Rafael deveria assumir, com aumento de 40% no salário e autonomia total sobre a equipe. Eu aceitei. Mas não foi só a promoção que mudou. Eu mudei.
Aluguei um apartamento novo em Vila Madalena, um lugar só meu, sem memórias contaminadas. Comecei terapia 2 vezes por semana. Aprendi a identificar sinais que eu havia ignorado, padrões de manipulação que normalmente passam despercebidos. Rafael tentou me procurar algumas vezes. Mensagens pelo LinkedIn, e-mails de contas que eu não conhecia, até uma tentativa de abordar na frente do prédio da empresa. Eu não respondi nenhuma. Bloqueei, deletei, segui em frente. Ele não merecia nem minha raiva. Movi ação judicial por danos morais. O processo está em andamento. 3 meses depois, criei um grupo interno na empresa, um canal seguro para denúncias de assédio moral e sabotagem profissional. Voluntariamente, comecei a mentorar outras mulheres da área de tecnologia, ensinando não só sobre código, mas sobre como identificar ambientes tóxicos e se proteger. Minha vida profissional nunca esteve melhor. E pela primeira vez em anos, eu durmo tranquila, sabendo que não estou vivendo uma mentira. Um dia desses, cruzei com Rafael na rua. Ele estava visivelmente mal, barba por fazer, roupas amarrotadas. Ele tentou falar comigo. Eu segui andando. Não porque eu o odeio, mas porque ele simplesmente não importa mais. Minha energia agora é minha, e eu não desperdiço mais com quem não merece. Hoje, 6 meses depois daquela noite, eu olho para trás e agradeço por aquela humilhação ter acontecido. Não porque eu merecia, mas porque foi o empurrão que eu precisava para acordar e perceber que eu estava vivendo na sombra de alguém que nunca me viu como igual. Minha carreira está melhor do que nunca. Meu apartamento é meu. Minha vida é minha. E a pessoa que tentou me destruir? Bem, digamos que a verdade tem um jeito único de fazer justiça. E você? Já passou por algo parecido? Já foi humilhado por alguém próximo e teve que encontrar forças para dar a volta por cima? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos e respondo pessoalmente. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e clica em curtir. Compartilha também com alguém que precisa ouvir que é possível reconstruir depois da tempestade. E não vai embora ainda. O próximo vídeo recomendado vai te mostrar outra história incrível de superação que vai te deixar de boca aberta. Até o próximo vídeo.